7 fatos sobre o deus egípcio do caos e da violência, Sete. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre 7 fatos sobre o deus egípcio do caos e da violência, Sete. O nome Sete ou Satete significa força, mas no Antigo Egito, esse deus também representava o caos, destruição, confusão, mal, raiva e tempestade. Sete era temido tanto por homens quanto por deuses, pois era o assassino de Osíris. Mas seu caráter era complexo e em outras épocas da história egípcia, ele foi reverenciado como o salvador da barca solar de Ra. Neste vídeo, você aprenderá a verdadeira história por trás desse caótico deus egípcio. Quem foi Sete? Sete foi um dos primeiros deuses egípcios, embora durante longos períodos de tempo tenha sido associado ao caos e à violência. Em outras épocas, ele era conhecido como um importante aliado de Ra e outras divindades, mantenedora da ordem. O caráter complexo de Sete é especialmente refletido em seu retrato em textos religiosos, que variam muito em sua descrição do deus. Seu nome é atestado pela primeira vez nos textos da Pirâmide, o primeiro grande corpus de discurso escrito egípcio. Reis do Antigo Império como Peribesene e Quenequeres adotaram o nome de Sete como um símbolo de sua força. Sete é mais tarde retratado sob uma luz mista, neutra e negativa, nos textos do Caixão do primeiro período intermediário, bem como nos livros dos mortos do Novo Reino. No entanto, após o Novo Império, sua importância começou a diminuir. Durante os períodos tárdio e greco-romano, Sete foi demonizado abertamente. Ele aparece nos escritos de Plutarco, identificado como um monstro grego chamado Tifon, responsável por calamidades naturais e destruição. Ele foi descrito como um Sete animal, um ser muito distinto com 4 patas, focinho longo e orelhas longas e pontudas. Alguns estudiosos identificam o ser antropomórfico na paleta 2 cachorros como a primeira representação iconográfica atestada de Sete. Neste artefato, um homem de 2 pernas com uma cabeça de um animal muito semelhante às representações posteriores de Sete fica ao lado do resto dos animais, enquanto toca uma espécie de flauta. Alguns egiptólogos acham que pode representar algum tipo de xamã usando uma máscara, mas seja qual for a explicação, é claro que essa figura se assemelha às representações posteriores de Sete. Este exemplo vem de uma paleta, que é um instrumento de pedra feito para moer minerais para que possam ser usados como maquiagem. Como apenas pessoas muito proeminentes na sociedade egípcia primitiva possuíam paletas, é comumente sugerido que havia uma forte conexão entre Sete e a realeza egípcia primitiva. Qual era o trabalho de Sete? Desde os primeiros tempos, Sete ocupou um lugar importante na mitologia e a adoração egípcia. Milhares de estelas retratando Sete, especialmente a partir do Reino do Meio, foram feitas na esperança de que o deus concedesse aos devotos seus desejos. Isso incluíam desejos de sucesso em litígios, proteção de parentes falecidos na vida após a morte e maior virilidade. Sete servia como protetor de soldados, caçadores, comerciantes e em geral de qualquer pessoa que passasse um tempo considerável fora de casa. De acordo com o mito egípcio, ele herdou os desertos do Egito de Geb, o deus da terra. É por isso que ele era considerado o protetor das caravanas comerciais e foi nomeado o deus egípcio dos oásis. Ele também deveria semear discórdia e confusão entre os inimigos do Egito, garantindo assim o sucesso do exército egípcio na batalha. Sete foi descrito como um deus trapaceiro, aquele que engana as pessoas pelo prazer de fazê-lo e não por más intenções. Como os egípcios valorizavam Maat, ou ordem divina, mais do que qualquer coisa,
pode parecer o deus improvável de se adorar. No entanto, na religião egípcia, o Maat só prosperava quando era desafiado, e essa era a principal ocupação de Sete. Em alguns textos religiosos tárdios, ele também protege o faraó e até a barca solar, a barca mágica que transporta os deuses, na qual Ra atravessava o céu todos os dias. Sete e os estrangeiros. O nome egípcio para o Egito é Tawai, significa literalmente as duas terras. Uma era a Terra Negra, o trecho fértil de solo próximo ao rio Nilo, e a outra era a Terra Vermelha, ou Terra do Deserto. Sete foi associado a esse último, com a cor vermelha e com o submundo. Os desertos eram considerados a localização do submundo, pois o sol sempre se punha no deserto ocidental. Por esta mesma razão, ele foi associado às terras estrangeiras e às pessoas que ali viviam. Durante o segundo período intermediário de 1650 a 1550 a.C., grupos de povos do Oriente Próximo, conhecidos nos textos egípcios como os Iquisos, literalmente governantes de terras estrangeiras montanhosas, se estabeleceram em Avares, uma região no Baixo Egito. Eventualmente, eles desenvolveram um reino no delta do Nilo e escolheram Sete como seu deus principal. Mesmo depois que os Iquisos foram expulsos do Egito por volta de 1522 a.C., um forte culto a Sete permaneceu popular em toda a região do delta. Sete, o assassino de Osíris. De acordo com a mitologia egípcia, Osíris e Ísis eram irmãos de Sete e Néftis. Osíris era o rei do Egito, mas Sete ficou com ciúmes do poder de seu irmão e conspirou para tomar o trono dele. Alguns relatos míticos chegam a sugerir que Néftis, atraída pela beleza de Osíris, disfarçou-se de Ísis e seduziu o piedoso faraó, ficando grávida do deus Anubis. Eventualmente, Sete decidiu encenar um golpe contra seu irmão. Ele tinha um caixão magnífico, feito das melhores madeiras e feito sob medida para as medidas exatas de Osíris. Ele então convidou todos os deuses egípcios para uma grande festa, e depois de comer e beber, Sete revelou que tinha uma surpresa especial. Ele mandou trazer o caixão até ele e disse aos convidados que quem coubesse melhor dentro do baú de madeira poderia levá-lo para casa. Os convidados, um a um, subiram no caixão, mas não couberam. Osíris deitou-se dentro do caixão e descobriu, sem surpresa, que cabia perfeitamente nele. Sete então fechou a tampa e jogou o caixão no rio, esperando nunca mais ver Osíris. Mas o caixão flutuou e Osíris se viu na Síria, onde sua esposa Ísis o encontrou. Sete não desistiu e tentou novamente. Desta vez, ele fez questão de matar Osíris, desmembrando-o e espalhando os pedaços de seu corpo em diferentes lugares do país. Ísis e Néftis então visitaram todos os cantos do Egito para localizar todos os pedaços do corpo de Osíris. Graças à sua grande magia e com a inestimável ajuda de Anubis, o deus dos mortos e do embalsamamento, Ísis conseguiu remontar e reanimar o marido por um breve momento, durante o qual concebeu um filho com ele. Osíris então continuou sua jornada para o submundo, tornando-se o rei dos mortos, assim como havia sido rei na terra. Ísis nomeou seu filho Horus. Sete e Ísis. Ao saber que Osíris havia sido remontado e Ísis havia dado à luz a uma criança, Sete tentou matar mãe e filho o mais rápido que pôde. Assustada, Ísis levou seu filho para se esconder no delta do Nilo para protegê-la de Sete. Eles viveram nos pântanos por um tempo, esperando que Sete não os encontrasse lá, mas mesmo assim, ele o encontrou. Ele enviou uma cobra venenosa para morder a criança Horus quando sua mãe estava fora, coletando comida.
Quando Ísis voltou ao acampamento, ela descobriu com horror que Horus foi mortalmente ferido. Ela chorou e chorou alto até que Thoth, o deus egípcio da medicina, veio em socorro e curou o jovem deus. Como resultado, Horus ficou conhecido como a criança que sobreviveu a uma mordida mortal. Especialmente durante o período final, as pessoas mantinham estelas de Horus, pisando em crocodilos e segurando animais venenosos e perigosos para proteção. Eles colocaram essas estelas em certos santuários ou as mantiveram em suas casas, a fim de receber a proteção de Horus. Horus cresceu e se tornou um dos mais importantes deuses egípcios. Ele apareceu em muitas formas ao longo da história egípcia, mas a mais comum foi como um falcão. Ele tinha uma personalidade muito complexa e participou de muitos mitos, sendo o mais importante deles aquele conhecido como as contendas entre Horus e Sete. Neste conto, um júri de deuses é reunido para avaliar quem herdaria o status real de Osíris após a sua morte. Seu filho Horus ou seu irmão Sete. O fato de Sete ter matado e desmembrado Osíris em primeiro lugar não foi relevante durante o julgamento, e os dois deuses competiram em jogos diferentes. Um desses jogos consistiam em os deuses se transformarem em hipopótamos e prenderem a respiração debaixo d'água. Aquele que aparecesse por último seria o vencedor. Ísis, a mãe de Horus, enganou e espetou Sete para fazê-lo emergir mais cedo. Mas apesar dessa violação, Horus venceu no final e sempre foi considerado a forma divina do faraó. O deus egípcio da violência. É lógico que, depois de matar e desmembrar um outro deus e tentar matar seu sobrinho recém-nascido, Sete se tornou o deus egípcio mais comumente associado à violência e ao caos. É importante enfatizar o fato de que caos não significa mal. De acordo com o renomado egiptólogo Jan Asman, os antigos egípcios sempre foram conhecidos pela natureza complexa de seus deuses, e em certo sentido não havia nenhum deus egípcio que fosse bom ou mal. Além disso, como afirmamos neste vídeo, o caos é fundamental para a manutenção da ordem, pois somente o constante desafio ao sistema pode mantê-lo funcionando. Ele foi, no entanto, unanimemente considerado como um deus capaz de enorme violência e destruição. Sua imagem geralmente era levada para a batalha, a fim de infundir os exércitos egípcios com a violência e o poder do deus. Além disso, pensava-se que a própria imagem de Sete era capaz de danificar pessoas e propriedades, e portanto estátuas e retratos de Sete costumavam ser objetos de damnatio memoriae, ou seja, a destruição de imagens. Até Sete era bom às vezes. Os deuses egípcios não eram bons nem maus, mas personagens complexos que podiam ser ambos em momentos diferentes. Sete não era exceção. De fato, além de Peribesene e Quineres e os reis Iquisos, uma série de faraós da 19ª dinastia recebeu seu nome. Sétimo I era conhecido como um grande guerreiro que liderou importantes campanhas na Síria, incluindo a conquista do local estratégico de Kadesh. Seu nome também era frequentemente incorporado aos nomes pessoais dos egípcios comuns, provando que as pessoas comuns adoravam Sete abertamente. Na mitologia, Sete às vezes era o defensor da barca solar. De acordo com o texto Tárdio, todas as noites a monstruosa serpente, Apep, Apófis em grego, hipnotizava o deus solar Ra, bem como toda a sua tripulação. O único deus egípcio que foi capaz de resistir ao olhar mortal de Apep foi Sete, e assim ele foi capaz de lutar contra a serpente, enfiando sua grande lança de cobre no corpo escamoso do monstro. Graças a Sete, então a barca solar pôde completar sua jornada noturna, pronta para ressurgir no leste bem a tempo do amanhecer. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguns desses fatos sobre o deus egípcio do caos e da violência, Sete?
o que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!